quero falar que existe sim uma responsabilidade grande dos dirigentes no momento do São Paulo. Não só na sua formatação de elenco, como muito na sua tomada de decisão com relação a quando gastar, como gastar e de que jeito gastar. Ah, não fechamos com o Andressoldi, era muito caro, ele também estava lesionado. Ok, gerou polêmica. O São Paulo tá, como eu falei para vocês, hoje a gente está falando do dia 7 de agosto. A gente está há quase 2 meses, nós estamos aí 50 dias de quando a gente fez 53 dias de quando a gente fez o último jogo contra o Vasco da Gama, em junho, na paralisação. Se tivesse mais uma semana, a gente completaria 2 meses, 60 dias de paralisação de quando a gente parou no meio do ano para a Copa do Mundo de Clubes e a gente iniciou o processo de férias, descanso, treinamento, troca de técnica, aquela coisa toda que a gente viveu. É tempo mais do que suficiente para que você busque jogadores, para que você mapeie atletas no mercado, para que você consiga achar opções, para que você se organize em termos de planejamento financeiro, em termos de planejamento de jogadores, em termos de estrutura tática, técnica. O São Paulo perdeu jogadores e a única coisa que o São Paulo trouxe foi o Tapia e o Dineno. O Dineno já tinha chegado até antes, na semana do jogo contra o Vasco. Salzo Beldi, chegou o Crespo, a gente reorganizou um pouco, ganhou pontos, ganhou vitórias, e o Crespo praticamente em toda a coletiva ele implora por reforços, de uma forma controlada, sem levantar polêmica, mas ele deixa claro, o Lucas não voltou a jogar, o Luiz Gustavo ainda deve precisar mais umas 3 semanas para voltar, entre 3 a 4 semanas para voltar a jogar. Ele pode ajudar na defesa, ele pode ajudar no meio de campo. O São Paulo teve a reinserção de Luan, o Negruti pode treinar de zagueiro, o Mike acabou entrando, a gente na lateral esquerda hoje tem o Patrick como reserva do Enzo Dias, e a gente viu que estava fazendo bem ter o Wendel e o Enzo Dias revezando os dois, e aí a gente perdeu o Wendel machucado. E o São Paulo passou sem Oscar, continuou sem ter no meia. Mas aí o Rodriguinho teve espaço. O time precisa de jogadores. Um time com 3 frentes abertas. Era absolutamente necessário e essencial que tivéssemos contratações, que tivéssemos reposições de peças, tivéssemos equilíbrio. Agora caímos na Copa do Brasil. Deixamos de receber 4.700.000 para um time que a gente sabe que a gente comemora qualquer moeda que cai, qualquer dinheiro de mecanismo, a gente deixou uma vaga, uma classificação. E aí a gente não perde só os 4.700.000 das oitavas de final, das quartas de final. A gente perde a bilheteria do jogo, a gente perde a perspectiva de conquistar um título, a gente perde o embalo emocional que a gente tinha positivo, a gente tira o tesão do torcedor de querer ir para o estádio. A gente tem um jogo contra o Vitória no final de semana que está descansado. Nosso time está desgastado mentalmente, porque foi eliminado. Nosso time está desgastado fisicamente. E a gente tem uma perspectiva terrível de jogar contra um time descansado, que vai vir para se defender e vai jogar só no contra-ataque. É o cenário perfeito para dar merda. O São Paulo pode não ter o Arboleda, que saiu de campo sentindo. O Alan Franco saiu de campo puxando a perna. A gente hoje só tem o Ferrarese e o Sabino garantidos. E a gente não tem mais nenhum zagueiro no elenco. Mas o Negruti está treinando, pode ser uma boa oportunidade para ele. O Negruti vai entrar onde na defesa? O Sabino na esquerda, o Ferrarese vai fazer o centro de zaga, o miolo da zaga. O Ferrarese joga do lado direito. O Negruti não tem condição de jogar como um zagueiro central. Tem 1,77. O máximo que você conseguiria fazer era jogar ele do lado direito. Aí você vai tirar o Ferrarese da sua principal posição, em onde ele está jogando melhor, para ter que improvisar o jogador e ter que botar ele centralizado, que é uma função que ele não faz
E o Ferrarese vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo, jogando ali pelo lado direito na busca, na caça dos jogadores. É fato que você vai ter um decréscimo de qualidade. Ah, mas os jogadores podem se recuperar. A gente tem jogador na base. Mas o Crespo não usa esses jogadores da base. O Crespo, ele tá roendo a corda, porque ele tá puto porque o São Paulo não repõe e não dá as peças que são necessárias. O elenco do São Paulo, ele está enfraquecido do elenco que ele tinha nas mãos do Zubeldia até metade do ano. Porque quem estava machucado não voltou. Quem voltou? Ferreirinha e Marcos Antônio. Ok. Os outros não voltaram. A gente não tem mais opções. A gente não tem mais trocas de peças. A gente foi eliminado num campeonato, a pressão vai aumentar. O Vitória, ele vem se recuperando. A gente já conhece como o cara ele joga. É parque de buzz atrás, é fechar, é ferrolho e contra-ataque. Lutar por uma bola. Eles não têm nenhuma vergonha de fazer isso e para eles vai ser um ponto. E a gente sem perspectiva de nem a quem a gente vai poder utilizar. E a gente ainda pode ter uma ausência prolongada do Arboleda e do Alan Franco. E o pior, a gente joga no sábado pelo Campeonato Brasileiro e joga depois contra o Atlético Nacional da Libertadores, que é o torneio mais importante do ano. Olha aqui, ó. O que mais eu tenho para dizer? É óbvio que a responsabilidade é dos dirigentes. Vai ter muita gente que fala assim, mas Anqueta, você não comenta normalmente da responsabilidade dos dirigentes. A responsabilidade é integralmente deles, o São Paulo não ter jogadores disponíveis hoje. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Ou o São Paulo se vira entre hoje e amanhã praticamente para poder inscrever jogadores, porque a inscrição na Conmebol, ela exige que seja feita a inscrição do jogador até 48 horas antes da partida que vai ser disputada. 48 horas antes é domingo. Os caras vão estar fechados, provavelmente, imagino eu. Duvido que eles vão abrir para fazer a inscrição de jogador no domingo. No sábado também não sei se funciona. Ou o Crespo vai, à revelia dele e na louca, na necessidade, vai colocar jogadores da categoria de base sub-20 que nunca fizeram nenhum jogo de profissional ou que nem treinaram direito com o time profissional, porque o Crespo não quer esses jogadores, não está pedindo aí para que eles joguem, para poder fazer partidas sem nem ter entrosamento com o time. Ou a gente vai ter que jogar com o Negruti, que mal joga como na posição dele de volante, para poder jogar e pode jogar com eles para poder disputar pontos no Brasileiro, que são cruciais, ou disputar Libertadores. Meus amigos, não tem como não culpar alguém ou não responsabilizar quem são os principais responsáveis. A culpa não é do Crespo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então você sai fora da caixa, você acha alternativas. O Crespo recusou outros nomes. Alguma coisa tem que ser feita. Como eu falei, a gente está falando de 53 dias, 54 dias depois da pausa daquele jogo tenebroso, terrível, inaceitável que a gente fez contra o Vasco da Gama, sabendo que muito provavelmente a gente não ficaria com o Juan Tressoldi por conta de preço, pela forma como a negociação com o Sassuolo estava acontecendo. O Juan deixou o São Paulo, além de tudo estar machucado, ou seja, também, mesmo que ele estivesse no São Paulo hoje, ele não estaria disponível para jogar. E a gente sem alternativa nenhuma, sem construir nenhum tipo de ideia para poder mudar nada disso. E o Crespo ainda está sendo até bem comedido, bem controlado, porque ele ainda não está ligando foda-se como ele poderia estar sinalizando fazendo isso. Neste momento está mais do que evidente que a responsabilidade principal de um elenco desbalanceado, da falta de reforços, do timing ruim e também da falta de dinheiro para estarmos na situação, que é uma situação também construída e também a consequência do que aconteceu no passado, também é da diretoria. O São Paulo agora deixa de ter uma grande bilheteria, deixa de ter 4 milhões e 700 mil de dinheiro, é eliminado por um time odioso, que não nos deu carga de ingresso, e a gente realmente poderia ter se planejado antes, porque eles já fazem isso corriqueiramente,
e o São Paulo poderia ter acionado a STJD. O São Paulo não protestou publicamente sobre a falta de ingressos. E aí, meus amigos, deu no que deu. A merda tá feita. O São Paulo agora pode chorar, espernear, mandar carta, escrever, fazer nota oficial, publicar matéria, fazer protesto, fazer um monte de coisa. O tempo não volta. A cagada já tá feita. A gente não vai retroceder no tempo. O problema já tá construído. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo o que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Bom até pro São Paulo se ligar, irmão. Se ligar que há 2 meses o São Paulo tava tomando taca no Brasileirão, tomando taca, com todo mundo com medo de cair, e aí chegou com o Crespo, melhorou. Só que é seriedade, cara. É seriedade. Ganhou do Inter lá, agora tá eliminado. O São Paulo não vai ganhar o Brasileiro. Desculpa, se alguém tá acreditando que vai ganhar o Brasileiro, eu não acredito. O foco do São Paulo em título tinha que ser nas 2 Copas. Uma já era. Agora ou foca e se coloca no lugar de um time que tem um time bom, na minha opinião, que tem bons jogadores, jogadores que representam ali, só que não é uma seleção brasileira, não é o Real Madrid, ou se coloca nesse lugar, ou São Paulo na Libertadores vai cair também, entendeu? Então, às vezes uma eliminação dessa é pra se tocar, irmão, pra se tocar de que, ó, dá uma baixada na bola ali que não tem nada a ganho na temporada. Não é uma temporada que, nossa, parabéns, São Paulo já foi campeão, já tá na Libertadores ano que vem, já tá... Não, pelo contrário. O São Paulo tá começando a se provar na temporada nesse momento, agora, ó. Agora é o momento de bater no peito e se provar. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Então vamos para a informação, né? Uma das informações do dia com o nosso querido Gabriel Sá, que eu estava até brincando, né? É a volta dos que não foram, né? Possível volta de Juan Tressoldi para o São Paulo Futebol Clube, e ele que o empréstimo dele acabou se encerrando, o São Paulo tentava renovar e, enfim, as coisas acabaram não dando certo, porque o São Paulo também atrasou parcelas desse empréstimo, enfim. Mas agora, com uma possível lesão do Arboleda, que a gente já vai até comentar, o São Paulo a todo custo precisa de um zagueiro, né? E aí a prioridade, o nome Juan Tressoldi voltou à pauta. Eu queria saber essas informações. Uma situação mimo curiosa, né? É isso, Léo. São Paulo tentou até o final, né? Até o fim do seu vínculo, que foi no fim do mês de junho, a permanência do Juan Tressoldi. E aí tinha até um certo receio, porque ele apresentava dores ali no joelho direito. E aí tinha uma possibilidade dele ficar até 3 meses fora. Isso era comentado no São Paulo. Ele já tá pronto para jogar. Ele já tá apto, tá treinando agora de forma individual, né? Tá fora também aí dos planos da Sassuolo inicialmente. Já tá treinando aí então e já está apto fisicamente para jogo. Ele ficou ali 2, 3 semaninhas tratando, quase um mês aí também de tratamento, e já nesse mês de agosto ele já pode jogar. Ele quer continuar no mercado brasileiro, e aí o São Paulo entende que já que passou essa situação, vai tentar mais uma cartada, vai tentar novamente. Mas eu acho muito difícil, tá? Porque ficou um certo desgaste com ele, com a Sassuolo, ficou uma coisa meio esquisita a forma que ele saiu. Mas o São Paulo entende que ele é um jogador que já chegaria adaptado, já conhece o clube, já conhece aí também os companheiros aí de equipe, teria todo o esquema praticamente certo ali para assim, voltar e só jogar, sabe? Porque não é um jogador que chegaria de um outro país, sem entender muito o futebol brasileiro, entender o São Paulo, mas entra aquela questão, né? Aí seria um empréstimo, então, até o fim do meio do ano que vem, né? Então, até o fim de junho de 26 seria o molde, com um passe fixado em contrato. Mas eu acho difícil rolar por ele, mas principalmente pela Sassuolo. São Paulo atrasou o pagamento para eles, né? Ficou uma situação esquisita, tentou, depois não conseguiu contratar, ficou aquela troca de mensagens meio conturbada. Então, é uma das possibilidades da zaga, mas o fato é que o São Paulo quer contratar mais um zagueiro até terça-feira. Eles querem apresentar mais um zagueiro para já viajar contra o Atlético Nacional. A viagem é domingo, pode ser que ele se junte ali, mas querem ter mais uma contratação, porque esse é um entendimento muito, muito óbvio da situação. Hoje o São Paulo vai encarar o Atlético Nacional aí então terça-feira.
Ele tem 3 zagueiros para jogar. Ponto. Ele tem Sabino, ele tem Ferrarese, ele tem Alan Franco. Isso der algum problema? Sábado joga quem? Ele deve variar o time sábado. Vai jogar o Negruti improvisado? Pode ser. Então é algo que é muito assim, preocupante nessa situação do São Paulo. Mas o Juan, então, está na pauta do São Paulo nesse momento. Eu acho difícil, mas ainda assim o São Paulo vai tentar. E se não for com o Juan, cara, vai ser com outro jogador. Eles querem mais um novo zagueiro nessa temporada, Léo. Exatamente. O São Paulo que perde o Juan num erro de planejamento ali, de fluxo de caixa de pagamento, né, Van? Mas você acha uma boa a volta dele? Porque ele vinha numa progressão interessante no São Paulo, vindo de boas atuações, e acabou se lesionando. Mas, como o Gabriel disse, ficou uma situação meio conturbada. Acho que se ele voltar, né, escancaram uma desorganização do São Paulo. Mais uma, né? E assim, realmente, a gente tem comentado, se o Crespo ele tem a intenção de realmente aplicar em todos os jogos esse esquema com 3 zagueiros, a gente precisa ter zagueiros de sobra, vamos dizer assim, né? Zagueiros para repor quando a gente não tiver algum ou alguns. É uma situação muito complicada. E eu queria até devolver uma pergunta pro Gabriel, que eu vi que a galera tá até perguntando sobre o Matheus Belém, né? Porque realmente, tipo, tem alguém ali da base, ou alguém que a gente pode recorrer. Existe essa possibilidade, ou realmente o São Paulo vai ao mercado para buscar alguém? Ele vai pro mercado. São Paulo tava olhando ali possibilidades, tá fora dos planos do Belém. Não vai jogar o Matheus Belém. Eles estão tentando uma rescisão ali, não chegaram no meio termo, pode ser que ele esteja emprestado de novo, mas não vai jogar o Matheus Belém. Tá fora dos planos totalmente, né? Só caso tenha uma urgência. Por exemplo, terça-feira chegou, né, o dia do jogo, chegou o dia da viagem, domingo, né? Não é que vai decidir terça-feira. E, cara, não conseguiram mais um zagueiro, não conseguiram, assim, trazer ninguém. Aí pode ser que seja considerado, mas acho difícil, ele nem tá treinando com o grupo, né? Então ele tá fora hoje dos planos e hoje na base não é visto nenhum cara que esteja, assim, pronto para jogar, para ser titular aí, ou para ter um tempo de jogo, no máximo Igão, mas também é visto internamente como cru ainda para jogar no São Paulo. Então é uma situação bem delicada que o São Paulo tem na zaga, com a ausência do Arboleda, que a gente vai comentar também, mas o Juan voltou à pauta. Eu acho que ele não foi mal na passagem dele pelo São Paulo, mas é que os valores, a gente sempre comentava, ele não é ruim, mas os valores não justificam, né? E essa volta, caso seja assim concretizada, acho que não vai acontecer, repito aqui essa informação, ia ser pelos mesmos valores, não vai mudar muitos valores. Então, assim, para mim, continua não valendo a pena. E eu acho que, não sei, deve ter travado ali a página do scout do São Paulo no perfil dele. Não é possível, assim. Ele é o único zagueiro do mundo. Você vai buscar o zagueiro, você volta pro Rua Trissotti, que você ficou um mês tentando, aí a sua busca volta para ele. É meio inacreditável, né? Exatamente, uma situação muito complicada, uma situação até, com todo o respeito do mundo, meio amadora, porque já todo mundo sabe que não tem clima, né? É uma situação que ficou escancarada. São Paulo perdeu literalmente o Juan Tressoldi, então esse quinto zagueiro. É um jogador bom, mas não vale 20 milhões de reais, e mesmo que valesse, o São Paulo não tem condição de pagar 20 milhões de reais um zagueiro. E aí, Gabriel, para a gente já passar para a situação do Arboleda, que tá todo mundo perguntando, é grave, não é grave? A gente vai falar sobre o Arboleda logo mais, mas tem algum nome que o São Paulo trabalha além do Juan? Ou algum perfil que seja, queremos um zagueiro alto, assim, assado? Tem alguma coisa? Eles estão em busca de nomes no mercado, mas é que limita muito, porque assim, tem que ser 2 características, né? Ou tá livre no mercado, ou tá livre para empréstimo. Eles tentaram, aí, cara, pelo menos 3 nomes aí nesse último mês, mas não conseguiram chegar a acordo por nenhum deles, e os 3 indicações do Crespo, né? Então ele indicou 3 nomes e o São Paulo não conseguiu buscar os 3. É um negócio que aí realmente você começa a ver, não, né? Pode que a torcida do Santos fez aqui no metrô do Morumbi, gente. Olha o metrô do Morumbi, que coisa mais linda, não tinha nem metrô aqui. Eu não sei nem qual foi o prefeito, não sei nem quem foi o governador que fez isso ali, não sei qual foi. E parabéns pra ele. Pô, os caras quebraram, arregaçaram com o metrô, sendo que nem estádio tem para 50 mil pessoas o Santos. Tem estádio para 12 mil. Para 12 mil, para dar 200 conto de renda. Deu 3 milhões de renda. No Morumbi, o que os caras fizeram? Arregaçaram com o metrô. Pega, eu quero as imagens aí. Cascão, Léo, vocês aí. Um absurdo. Pro Santos pagar ainda, né? Não, porque o São Paulo... brincadeira, cara. Se eu fosse São Paulo, eu não deixaria o Santos jogar mais.
Vai jogar do... Não, porque fizeram a parceria. Do Vasco, né? Fizeram a parceria e arrebentaram com o metrô. Cambada de vagabundo, cambada de ordinário, bandidos. O cara que faz isso é bandido. Pra mim é bandido, não é torcedor, é bandido, vagabundo. Lucas Moura deve ser relacionado para a partida contra o Vitória neste sábado às 6h30 no estádio do Morumbi. O atleta tem treinado normalmente nesta semana e aí a expectativa, o plano inicial vai depender do treinamento dessa sexta-feira, mas todo mundo já dá praticamente como certa a ida do Lucas Moura para o confronto contra o Vitória. Isso porque ele treinou segunda, terça, quarta e quinta. Treinou os 4 dias e treinou bem, treinou sem dores, aquele procedimento, aquela infiltração que ele fez no joelho para se livrar das dores, realmente melhorou essa situação. Ele não tem mais se queixado das dores nos movimentos mais agressivos que ele vem tendo nos treinamentos. O Lucas Moura é um jogador de muita arrancada, de muito lado individual. E aí, nesses momentos que ele buscava mais esse lado individual, quando o Lucas ele pega a bola, vai pro toque, passa, ele não sentia dores. Mas nessa agressividade durante os treinamentos ali que ele precisava trocar totalmente ali a sua envergadura, a posição corporal, no momento de arrancada, ele ficava com muitas dores no joelho. Então agora a expectativa é nessa sexta-feira ele treinar bem, normalmente, e ser relacionado para a partida contra o Vitória. Todo mundo trabalha com essa possibilidade, ó. Vamos dar minutos para o Lucas, ali uns 15, 20 minutinhos, para que ele contra o Vitória já tenha um certo ritmo de jogo, até para ele não ir tão frio para a partida contra o Atlético Nacional. É uma partida fora de casa, então o maior poder de fogo que você puder ter seria crucial. Então a ideia justamente é dar esses poucos minutos para ele que ele, né, se sinta confortável, ele perca até também essa questão de timidez, de receio e tal, porque foi realmente momentos difíceis que ele passou por conta dessas dores no joelho. Então esses 15, 20 minutinhos vai ser para, voltei. E aí contra o Atlético Nacional ele já estaria em melhores condições ali para estar em campo, para já desempenhar o seu futebol. Então, esse é o planejamento do São Paulo, da comissão técnica, do próprio jogador, já para a partida contra o Vitória, dele já ter espaço. Vamos aguardar e torcer para que nesse treinamento de sexta-feira tudo corra bem, tudo ocorra na normalidade, dentro do que já aconteceu nesses últimos 4 dias, para que o Lucas Moura seja confirmado para a partida contra o Vitória. Está na expectativa de ter Lucas Moura novamente com a camisa do São Paulo? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Ainda de Lucas Ferreira, que história é essa? Bora trazer detalhes e a gente tem algumas apurações e uma exclusividade também nesse quesito. Tudo começa com a informação lá do Marcelo Braga, lá no GE, onde ele traz que o São Paulo recebeu uma proposta oficial e que poderia vender o Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk no valor de 8 milhões de euros, o que na cotação atual dá algo em torno ali de 50 milhões de reais. E aí, na informação do Marcelo, ele não traz que tá nada fechado, é só que realmente o São Paulo está disposto a vender e que pode vender por esse valor e tudo. Lembrando também que o São Paulo precisa de pelo menos mais uma ou até 2 vendas já para manter as contas em dia aí e manter o superávit, melhor dizendo, no término da temporada. A previsão é de 45 milhões de reais pelo menos de superávit, e ainda com essa queda precoce na Copa do Brasil, você vai precisar remanejar ali algumas coisas. E aí a gente pega essa informação e a gente vai tentar buscar também as nossas fontes, vai tentar buscar o que a gente consegue pescar ali de uma coisa ou outra. Pois bem, o que a gente juntou de tudo isso? O São Paulo está meio que forçando a venda do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira não está ainda convicto da possibilidade de ser negociado. O Lucas, ele renova o contrato e a expectativa do Lucas, o plano do Lucas seria justamente ficar por pelo menos mais uma temporada, se consolidar com a camisa do São Paulo e aí sim buscar uma venda. O Lucas, ele é muito torcedor de São Paulo, ele tem uma gratidão enorme, ele disse não para o Cruzeiro e outras equipes que entraram em contato com ele disposto a pagar a multa antes da sua renovação. Então ele quer ficar no São Paulo no primeiro momento, ele quer buscar espaço, ele quer trabalhar, ele quer ter mais minutagem. Mesmo isso não acontecendo em um primeiro momento com o técnico Hernan Crespo. Só que o São Paulo, com a sua dificuldade financeira, precisando negociar jogadores, precisando de recursos financeiros, entende que
dentro do seu plantel, talvez o Lucas Ferreira hoje, até com a lesão do Rian, seja o único jogador que o São Paulo consiga ali uma venda considerável. Então o São Paulo tá meio que forçando a barra ali para essa venda e gostaria realmente de fazer negócio, seja com o Shakhtar ou com outro clube. A gente soube também que tem uma outra equipe do exterior disposta a pagar 10 milhões de euros para a contratação do atleta, e aí só que a gente foi tentar buscar e checou com várias pessoas, elas não quiseram revelar o nome deste clube. Soubemos também que o Cruzeiro fez uma sinalização se mostrando disposto a cobrir essa oferta de 10 milhões de euros, só que o São Paulo não quer vender para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube brasileiro. A ideia seria justamente realizar essa venda para o exterior. Então as pessoas próximas ao Lucas Ferreira afirmam que o negócio ainda não está fechado, uma saída não está fechada e que ele quer ficar no São Paulo. Se essa vontade do atleta vai prevalecer, ou se no fim das contas ele será convencido de realmente realizar essa negociação, aí são cenas dos próximos capítulos. Até o meu feeling, tá? O meu feeling, agora é minha opinião, a gente trouxe a informação, eu acredito que no fim das contas o Lucas vai acabar ser vendido, mas a gente trouxe essa informação que, se dependesse único e exclusivamente do atleta e não do clube, deficitário do jeito que tá, nessa situação drástica financeira que tá, possivelmente o Lucas Ferreira ficaria, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O que você acha dessa história da venda do Lucas Ferreira? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá? Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista. São Paulo pode contratar o Carlos Miguel? Carlos Miguel no São Paulo é uma realidade possível? Esse movimento cresceu muito nas redes sociais nas últimas horas, muito por conta da venda, ou melhor, da negociação do Jandrei por empréstimo ao Juventude e a outros clubes também, tá? O negócio com o Juventude está bem adiantado, mas o staff do atleta ali na manhã da quinta-feira, que foi depois ali da eliminação e ficou um consenso de que não tem mais espaço para o Jandrei, o staff do Jandrei trabalhou e trabalhou bastante, foi buscar várias ofertas, foi buscar várias possibilidades e mesmo com o encaminhamento com o Juventude também tem outras equipes ali de olho, o que pode acabar de última hora, a gente sabe como é o mercado. De última hora pode chegar alguém ali com uma propostinha melhor e levar o Jandrei, mas hoje a tendência mesmo é que ele feche com o Juventude, inclusive não deve sequer ser relacionado para a partida contra o Vitória. Até conversei com algumas pessoas que existe a possibilidade até, e ainda não foi confirmado, do Jandrei sequer se apresentar, né? A representação foi na quinta. Sequer se apresentar na próxima sexta-feira, ou aliás, nesta sexta-feira, para treinar com os companheiros, já deve realmente se despedir. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação ao Jandrei. Sobre o Carlos Miguel, é porque o goleiro está disponível no mercado, ele tem contrato com o Nottingham Forest, lá ele não jogou, é aquele goleiro ex-Corinthians que acabou sendo vendido para o Nottingham Forest, lá não jogou e foi liberado pelo clube inglês para buscar um novo destino. E aí, vários clubes brasileiros, né, com a possibilidade de ter um goleiro do calibre do Carlos Miguel, já fizeram algumas sondagens ali, até eu pude conversar com o staff do atleta que me confirmou que existem sim contatos do futebol brasileiro, mas que me afirmou com todas as letras de que um desses contatos não foi do São Paulo. E aí a gente leva também esse nome para o clube, que afirma também que neste momento o São Paulo não está em busca de um goleiro, o que dá ao indício de que o São Paulo aposta suas fichas no Rafael e aí o Young e o Leandro virariam os segundo e terceiro goleiro do São Paulo, respectivamente. Então o São Paulo, neste momento, não pensa na negociação do Carlos Miguel, muito pelo contrário, está querendo sim liberar o Jandrei, mas aí quer abrir espaço para a folha salarial. O Jandrei tem um salário considerável, ainda está sendo conversado ali, os últimos ajustes ali para o São Paulo, pagar um percentual ali do salário do atleta junto ao Juventude. Do que a gente pôde conversar, ficaria algo ali como 50-50 até o término da temporada, então são mais 4 meses ali. Então São Paulo pretende levar aí até o final da temporada somente com os goleiros que estão atualmente, não pretende ir ao mercado buscar um novo goleiro. Você acha que é a melhor decisão ou você gostaria de Carlos Miguel? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente... Fala, nação! A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo o que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor.
Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.